Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida e no pensamento de Tomás de Aquino, uma figura assim chave, né? Para filosofia, para teologia. A gente está se baseando em alguns excertos biográficos e a ideia é, bom, extrair o essencial mesmo. Trajetória, ideias principais, fé e razão e o impacto dele que dura até hoje. E olha, a história já começa meio surpreendente. Ele era de família nobre lá na Itália e chocou todo mundo quando decidiu entrar para os dominicanos, uma ordem mendicante, né? Viviam de caridade, estudo, pregação, bem diferente do que a família esperava. Exato. E a família não gostou nada, né? Chegaram a prender o rapaz num castelo pra ver se ele mudava de ideia. Imagina a situação. Pois é. E para completar, dizem que nos estudos, no começo, ele era tão quieto que foi apelidado de boi mudo. É, parece que ele não era de muita conversa no início. Ok, vamos tentar entender como ele saiu disso. A formação inicial dele foi em Monte Cassino, depois Nápoles. E foi lá que ele teve o primeiro contato mais forte com Aristóteles, né? E isso foi decisivo. Totalmente decisivo. A lógica, a metafísica de Aristóteles viraram, assim, ferramentas essenciais para o trabalho todo dele. E é curioso, porque quando ele foi estudar com Alberto Magno em Paris, depois Colônia, essa fama de boi mudo ainda existia um pouco. Sério? Mesmo com um mestre como Alberto Magno? Sim, mas aí que tá o fascinante, a virada. Dizem que o próprio Alberto Magno percebeu o potencial e falou algo como: vocês chamam ele de boi mudo, mas esse boi vai mugir tão alto que o mundo todo vai ouvir. Uau! E ele estava certo. Completamente certo. A profundidade dele, o rigor, ficaram logo claros. Aí ele conseguiu o mestrado em Paris, começou a escrever aquelas obras de síntese. E que obras, né? A Suma contra Gentiles, que era pensada para dialogar com não cristãos usando a razão. Isso. E claro, Suma Teologia, monumental, mesmo inacabada, a ambição de organizar tudo, né? A doutrina cristã inteira, de forma lógica. É impressionante. É aqui que fica, bom, muito interessante para mim. Como ele fez essa ponte, fé e razão juntas. Esse é o núcleo, né, do pensamento tomista. Ele parte do princípio de que a verdade é uma só. Por quê? Porque Deus é a fonte de tudo, tanto da revelação, que a gente acessa pela fé, quanto da criação, que a razão humana pode investigar. Então, assim, fé e razão não podem se contradizer de verdade. Elas vêm do mesmo lugar. Entendi. A razão alcança certas verdades. Verdades naturais, tipo a existência de Deus por argumentos lógicos, princípios morais. Exato. E a fé nos dá acesso a outras verdades, as reveladas, tipo a Trindade, coisas que a razão sozinha não chegaria lá. Mas e pum do gato, talvez, não foi só dizer que elas se conectam. Foi ele ter a ousadia de usar a ferramenta do Aristóteles, um filósofo pagão. A lógica rigorosa. Isso para construir o edifício da teologia cristã. Foi quase como, sei lá, colocar um motor superpotente numa estrutura antiga. Revolucionou o modo de pensar. Sim, foi uma revolução metodológica. Mas não teve um risco aí de tentar, digamos, enquadrar demais a fé? Deixar o mistério muito racionalizado? É uma tensão que ele mesmo reconhecia, eu acho. Para Aquino, razão está a serviço da fé. Ela ajuda, esclarece, defende, organiza, mas ela não esgota o mistério. Se a gente olha para o quadro geral, a filosofia é uma ferramenta para a teologia, mas é subordinada. Ele não quis reduzir Deus à razão, mas iluminar o caminho até onde a razão pode ir, né? Faz sentido? E essa mesma lógica se aplica na ética, na ideia da lei natural. Sim, exatamente. A lei natural seria assim, a nossa participação racional na lei eterna de Deus. É como se a gente tivesse uma bússola moral interna, sabe? Inclinando para o bem, ajudando a discernir certo e errado. E a virtude é o caminho para a felicidade, que para ele a felicidade plena é a união com Deus. Além das virtudes cardeais que vêm dos gregos, Prudência, justiça. isso, fortaleza, temperança, ele destaca as teologais, fé, esperança e caridade, que nos direcionam direto para Deus. Além dessa grande síntese toda, ele também contribuiu para doutrinas mais específicas, né? Assim, muito. Ele escreveu sobre a união das naturezas em Cristo, divina e humana, sobre os sacramentos como canais da graça, especialmente a Eucaristia, a presença real de Cristo ali.
E o interessante é que essa profundidade teológica não era só intelectual, havia uma piedade real. Dá para ver isso nos hinos litúrgicos que ele compôs, o Pangeolíngua. Famosíssimo, usado até hoje. Exato. Mostra essa união rara de rigor e devoção. Uma vida inteira dedicada à palavra, à razão, organizar o pensamento. E aí chega o final, bem inesperado de novo. Em 1273, já perto do fim, ele teve uma experiência mística muito forte, durante uma missa. Sim. E depois disso, ele simplesmente parou de escrever. Parou de ditar para o secretário. Disse algo como: não posso mais. Tudo que eu escrevi me parece palha comparado ao que eu vi. É um relato impressionante. Muito. E ele morreu pouco depois, em 1274. É um fim quase paradoxal para um intelectual daquele tamanho, né? Que valorizou tanto a razão. Então, resumindo nossa conversa, o que fica de Tomás de Aquino? Acho que essa figura audaciosa, né? Que tentou integrar mundos, fé e razão, filosofia grega e teologia cristã. Exato. Criou um sistema imenso, coerente, que moldou o Ocidente por séculos e a relevância dele continua, eu diria. Ele é um modelo de como encarar questões complexas com seriedade intelectual, mas sem achar que a razão explica tudo, valorizando a razão, mas aberto à transcendência. É um convite a pensar fundo, né? Unindo clareza e fé. Isso. E fica talvez uma última provocação para quem nos ouve. Essa decisão final dele, de silenciar. Justo ele, o mestre da palavra da lógica, depois de uma experiência que pelo visto foi além do intelecto. Será que isso não diz algo sobre os limites da nossa própria linguagem, da nossa razão, para tentar capturar ou expressar o mistério último das coisas? Fica aí para a gente refletir.